Fala galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca, de novo. Tô passando para avisar que a segunda parte do vídeo com o Gilberto, o papo do Léo Careca com o Gilberto, lateral esquerdo multicampeão, atuou em vários bons times do Brasil, seleção brasileira, jogou 2 Copas do Mundo, já está no canal e você pode curtir tudo aí. Na segunda parte, o Gilberto falou muita coisa bacana, falar de seleção, se 2006 ele poderia ter sido titular ou não pelo momento que ele vivia, a eliminação mais dolorida de Copa, 2006 ou 2010, fala dos gols mais bonitos que ele fez, dos caras que era mais difícil de marcar, fala do time que ele mais fazia gol e do time que de repente ele poderia ter jogado e não jogou. Enfim, fala muita coisa bacana, revela muita coisa bacana aqui pra gente, você pode conferir tudo aí no canal. Valeu, mas antes disso, não dá mole não. Se inscreve nesse canal, Se inscreve nesse canal, rapaz. pelo amor de Deus, ativa o sininho. Deixa o teu like no vídeo, compartilha com os amigos. Você vai estar me ajudando a desenvolver, vai estar me motivando a fazer mais entrevistas exclusivas. Vai ser muito bom para todo mundo, tenho certeza. Valeu? Então não dá esse mole não e solta o vídeo. Acho que em 2006, 2005 ali para 2006, você estava numa fase também muito boa. E pelo menos para mim, você estava vivendo um momento até muito melhor do que o do Roberto Carlos naquela ocasião. E o Roberto Carlos acabou sendo titular da Copa do Mundo e, enfim, acabou que, no final das contas, acabou errando e o Brasil acabou sendo eliminado. Você acha que em 2006 você poderia ter sido titular, Gilberto, na Copa do Mundo? Você acha que o treinador na época poderia ter considerado não o nome, mas o momento que você estava jogando? Acho. Acho que assim, o momento, sim, né? É o que a gente está falando, né? É difícil para um treinador você colocar Roberto Carlos e Cafu no banco, por exemplo. Mas eu aprendi, porque eu tive a possibilidade de estar em 2 Copas do Mundo, então eu vejo o que é uma preparação, vi o que é a competição, eu acompanhei outras seleções, já acompanhei outras Copas do Mundo também e tal. Então eu vejo que Copa do Mundo é momento, né? Você pode ter sido, às vezes, 2 meses antes considerado o melhor jogador do mundo e chegar na Copa do Mundo não estar fisicamente preparado para jogar a Copa do Mundo. E aí, nesse momento, é que você tem que ter o treinador reconhecer isso e falar, ó, cara, você é o melhor do mundo, mas eu tô aqui com 23 jogadores considerados melhores do mundo, ou os melhores do Brasil, ou os melhores da Alemanha, da Holanda, que seja, e eu vou optar por jogar com esse jogador, porque eu entendo que esse está numa condição física, técnica, talvez melhor que a sua, mesmo você sendo o melhor do mundo. Né? É difícil para o treinador fazer isso, né? O Parreira talvez tenha tido essa dificuldade. Ele já deu algumas entrevistas justamente falando isso, reconhecendo que acho que naquele momento Cicinho, eu, Juninho poderia de repente ter atuado mais ou ter jogado mais, mas que para ele como treinador era difícil você botar Roberto Carlos, Cafu no banco, que fosse por uma partida, né? Porque é o que ele fala, uma coisa é eu perder com o Roberto Carlos jogando e outra coisa é eu perder com o Gilberto e o Cicinho, por exemplo. Mas eu vejo, por exemplo, já na Copa de 2018, a Bélgica, por exemplo, surpreendeu o Brasil porque mudou 2 jogadores, às vezes até uma posição, porque você está ali vendo a competição, acompanhando a competição, o cara jogando numa mesma posição. Aí você vai para um jogo seguinte, ou de uma fase seguinte, você obviamente vai pensar que aquele atleta vai jogar como sempre vem jogando ali naquela posição. Aí o treinador surpreende, bota o cara do outro lado, o cara já não sabe o que vai fazer, porque ele não viu o cara jogar daquela maneira. E a Bélgica surpreendeu a seleção brasileira nisso. Quando a seleção foi abrir o olho e buscar a solução, já era tarde. A seleção sufocou no segundo tempo a Bélgica, mas aí já estava com o placar já adverso e foi complicado. Então, eu acho que poderia, de repente, ter entrado, ou ter jogado, ou ter tido uma oportunidade, mas enfim, é aquele negócio, né? É cabeça de treinador e eu não culpo o Parreira por nada, entendo que foi a opção dele como treinador e isso também tem que ser respeitado. Você, na sua opinião, qual foi?
eliminação de Copa do Mundo é muito dolorida. A gente, como torcedor, seja lá o que for, sente muito. Imagino que para vocês que estão ali também vivendo aquele dia a dia também deve ser bem dolorido. Mas para você, qual foi a mais dolorida, assim, a pior, talvez a mais boba, de repente a que poderia ter sido evitado por um detalhe entre as duas Copas, a de 2006 e a de 2010? Eu acho que é de 2010, né? De 2010 acho que doeu mais porque foi a última e eu já sabia que não ia disputar outra. Se não fosse campeão na de 2010, eu não seria mais campeão do mundo, né? Que aí é aquela coisa que a gente combinou, que a gente falou antes, que era a coisa da frustração, né? De eu não poder ter sido campeão do mundo com a seleção brasileira. Alguns jogadores tiveram a sorte de disputar uma vez e conseguiram conquistar a Copa, né? Eu tive em duas e não consegui. Então, gera uma certa frustração, mas a de 2010 foi porque foi um detalhe, né? A gente jogou o primeiro tempo bem contra a Holanda, um lance bobo ali, acabou saindo o gol da Holanda, a saída do Júlio ali, que acabou esbarrando na cabeça do Felipe Melo e acabou entrando. Mas eu sabia que ali, com aquela eliminação, eu não poderia mais voltar à seleção brasileira, né? E tanto é que depois daquele jogo, daquela eliminação, eu nunca mais fui convocado, e já se pensava ali numa renovação e tal. E talvez a de 2010 tenha sido a mais pesada. Bom, Gilberto, para a gente entrar aqui na nossa reta final, agora eu queria ver se isso é uma coisa ainda um pouco fresca na tua cabeça, por você ter jogado em muitos clubes, ter enfrentado grandes jogadores. Você. Contra quem tu gostava de jogar? Tinha aquele jogo que assim, tu mais gostou? E assim, quando você estava no Cruzeiro, claro, o Cruzeiro pega o Atlético, é o jogo que você gosta. Quando você estava no Vasco, o Vasco pega o Flamengo, é o jogo que você gosta e vice-versa. Mas teve para você o melhor momento nessa divisão aí, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro e Atlético eu gostava mais de jogar do que o Flamengo e Vasco, talvez. Pode ser que pela idade, já estava mais maduro e, sei lá, tinha uma outra cabeça, mas teve esse jogo que você. Teve aquele adversário que você mais gostava de enfrentar? Cara, adversário mesmo, assim, eu tinha muita sorte contra o São Paulo, na realidade, né? Contra o São Paulo. 7-1, né? Não só por isso, mas eu sempre fazia gol. Por incrível que pareça, eu sempre fazia gol jogando contra o São Paulo, fosse com a camisa do Cruzeiro, camisa do Vasco, camisa do Flamengo. Enfim, eu dava sorte contra o São Paulo, assim, né? Mas agora, é o que você falou, isso já no início e tal, isso no geral, né? Mas eu tive uma fase no Cruzeiro em que jogar o Clássico Mineiro era uma coisa. Porque, assim, aqui no Rio você tem quatro grandes clubes, né? Então meio que divide um pouco mais. E em Minas e no Sul, e São Paulo também divide um pouco mais, mas em Minas e no Sul, obviamente que o clássico é Cruzeiro e Atlético em Minas, e no Sul tem o Grenal, né? Então, quando você perde, obviamente você fica no limbo, porque, né, você vai passar a semana inteira ouvindo os programas esportivos falando da vitória do adversário, o que o adversário fez, aconteceu, deu um nó e tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu gostava de jogar porque eu pouco perdia para o Atlético. Eu não me lembro, assim, acho que teve um jogo só do Clássico que eu perdi para o Atlético, foi um 4-3. Esse jogo acho que foi. Esse jogo foi até em Uberaba, se eu não me engano. Não, só foram dois jogos, né? Foi esse em Uberaba e primeiro jogo da final de 2011. E eu não me lembro mais de ter perdido o jogo pro Atlético, assim, vestindo a camisa do Cruzeiro, em Campeonato Brasileiro, em Campeonato Mineiro. Então, assim, eu gostava muito de jogar porque eu também tinha essa coisa, né? A gente pouco perdia pro Atlético. Mas acho que o São Paulo, no geral, foi a equipe que eu mais gostava de jogar porque eu sempre dava sorte. E quem foi o jogador mais chato que tu jogou contra? Que era difícil de marcar? Cara.
É muita gente, bicho, muita gente. Vitor, lateral direito, era muito difícil, era um jogador que tinha muita força, era rápido, forte, conseguia chegar com uma facilidade muito grande na linha de fundo, então tinha muita dificuldade para jogar contra o Vitor. Alessandro também, que jogou no Atlético Paranaense, jogou no Vasco também um período, era difícil também, porque era chato, era um cara que sempre tinha muito... Eu era um lateral de muita força, mas eles também eram laterais de muita força. Belete era um cara que era difícil. Isso eu falando de lateral direito, né? Agora, de ponta, assim, de atacante, era difícil de você jogar contra Alex Alves, que era outro cara que era um cavalo também, porque era habilidoso, era rápido, era velocidade, tinha força, tinha Edmundo, Renato Gaúcho, eram uns caras que tinha muita força, muita força. Então você chutava às vezes o cara para ver se ele caía para fazer uma falta, os caras não caíam. Os caras continuam a correr de tão forte que eram, né? Então, assim, eu tive Almir, que jogou no Santos também, pontinha levezinho também, era um jogador que tinha dificuldade. Mas quem? Mas eu acho que, assim, esses jogadores acho que eu tive muita dificuldade. Eu acho o Vitor, lateral direito. Wagner também, que jogou no Vasco também, teve um período no Santos também. Alessandro, Cambalhota, eram uns caras que iam falar, meu Deus, eu vou pegar esses caras aí já, porra, domingo lá vem esses caras aí ciscando para um lado e para o outro. Eu tenho que ter um cuidado danado. Eu não posso subir muito, eu tenho que ficar, porque se eu subir eu vou tomar a bola nas costas e tal. Aí os torcedores às vezes falam, avança, vai para frente, cara, não dá. Pra frente, cara, eu vou abrir uma avenida aqui pro cara e depois você vai reclamar que eu tô tomando bola nas costas, né? Mas acho que esses atletas foram jogadores assim que eu tive a maior dificuldade assim para marcar. Gol mais bonito e o mais importante, lembra? Cara, assim, o mais importante foi, obviamente, na minha carreira, foi contra o Japão, né? 4-1, sem dúvida nenhuma, você fazer gol em Copa. Eu estava jogando no Hertha, na Alemanha, o jogo foi em Dortmund. Então, esse jogo, um jogo da primeira fase, né, de grupo da Copa do Mundo de 2006 foi o mais importante. Mas agora o mais bonito, cara, tem dois que eu gosto muito, que é um jogo, um gol com o Grêmio, que a gente jogou o primeiro jogo das oitavas de final contra o Independente, que é um chute que eu pego na veia, um chute que eu pego de fora da área. O Anderson Lima cobra um escanteio, a bola meio que o Claudio Miro sobe mais que todo mundo, ele cabeceia, o Rodrigo Fabri tenta chutar, bate no zagueiro e ela sai, né? Dá o rebote fora da área. E eu tava no rebote ali, na meia-lua, e do jeito que ela veio, eu emendei de primeira. Isso é um chute potente, um chute forte, é um gol que eu gosto muito de ver. E o outro é contra o Atlético. Esse jogo que a gente perdeu de 4-3, que acho que foi o Uberaba também, que o Thiago Ribeiro faz uma jogada na linha de fundo, do lado direito. Eu tinha acabado de entrar no jogo, porque o Atlético fez 3-0 nesse jogo no primeiro tempo. E o Cuca me colocou no jogo, e na primeira bola que eu peguei, o Thiago fez a jogada em cima do Erley e cruzou na área, ela passa por todo mundo, e eu também, quase que da meia-lua, pego de primeira, que era uma bola difícil, era o meu primeiro contato com a bola no jogo, aí eu acertei na gaveta, e eu acho que foi um dos dois gols mais bonitos que eu fiz assim na carreira. Teve algum clube que você tinha curiosidade em jogar e acabou não acontecendo? Você jogou em grandes clubes de massa, mas às vezes você tinha curiosidade em vestir alguma camisa e por algum motivo nunca aconteceu. Teve esse clube ou não? Assim, eu joguei no Flamengo, né, que acho que o Vasco, Grêmio, são todos grandes clubes, Cruzeiro. Tive a oportunidade de jogar no São Caetano, numa época boa. Mas acho que assim, o São Paulo, Corinthians, esses times de São Paulo, que são grandes clubes também, né, que tem uma estrutura espetacular, sempre dá uma vontade, né, de você conhecer um pouco mais, né? Então, São Paulo, praticamente, eu não joguei, né? Em São Paulo, eu joguei só no São Caetano. Eu não tive a oportunidade de jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. E eu acho que talvez um desses grandes clubes de São Paulo talvez pudesse
não sei, talvez até alavancar mais, podemos dizer assim, a minha carreira, né? Porque São Paulo ali tem aquela coisa do centrão ali, da mídia e tal, não sei. Pudesse de repente ter tido aí no passado uma possibilidade de ter jogado num grande clube como é o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, enfim, Santos, e não tive. Gilberto, para a gente finalizar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve algum problema mais sério de vestiário? Alguma coisa que já quase chegou a ver de fato? A gente sabe que dentro de campo rola bate-boca normal, né? E no vestiário é coisa mais de bastidor mesmo. Acontece muita coisa que muita coisa não sabe. Já teve esse problema de você ser um cara tranquilão, assim, da sua carreira diz isso. Você nunca foi de ter problema, de arrumar problema e tal, essas coisas, mas já aconteceu com você de você ter um probleminha mais te tirou mais te tirou mais do sério assim no vestiário? É difícil, né? O que você está falando aí, né? Pelo fato da minha carreira, eu quase não falo, né? As pessoas até brincavam, falei, pô, Gilberto, a vozinha do Gilberto não fala nada, quase ninguém ouve Gilberto falar e tal. E eu sempre fui muito assim mesmo, nunca fui muito de criar confusão. Mas, assim, é óbvio que você sempre tem, né? Você sempre tem uma possibilidade de discussão, né? Talvez chegar a vias de fato, talvez não, mas eu me lembro uma no Grêmio, uma vez, porque a gente tinha voltado de uma Libertadores, tinha acabado de ser eliminado pelo Independente em 2003, e a gente foi jogar lá em Florianópolis contra o Figueirense, e o árbitro do jogo era o Alício Pena Júnior, e acho que o Alício Pena Júnior foi o árbitro talvez que tenha mais me expulsado, né? E agora eu esqueci o Paulo César de Oliveira. E aí, nesse jogo, ele meio que também provocando, obviamente, falando que se eu abrisse a boca com ele, ele ia me expulsar, que ele não era nem cartão amarelo e tal, e o Claudio Miro estava como capitão, e eu meio que falando, porra, Claudio, fala com ele, o cara tá, não sei o quê, tá querendo, tá me ameaçando, tu não fala nada, tu é capitão, vai lá falar com ele. Aí o Claudio Miro, acho que ficou meio irritado, veio falar comigo, e aí como já tinha aquela coisa da eliminação, né, e ao mesmo tempo sendo meio que ameaçado pelo Alício Pena Júnior e tal, que até encontrei o Alício lá na CBF uns dias atrás, uns meses atrás, ele está trabalhando lá como um dos integrantes lá da comissão de arbitragem e tal, e conversando com ele, mas aí eu discuti um pouco mais ríspido com o Jomiro, mas assim, chegar a vias de fato realmente dentro de vestiário é muito difícil, porque era um cara que eu entendia que dentro do vestiário acho que não era um momento para isso, né? Você tem um momento para conversar, para fazer reunião depois do jogo e tal, então acho que é isso.